você é gamer raiz ou ama a tecnologia retrô, já se inscreve aqui no AGV Tech e vem com a gente. Fala galera nostálgica! Se você já sentiu aquele frio na barriga ao escolher um jogo só pela capa, esse vídeo é pra você. Eu sou o Adriano Garcia e esse é o canal AGV Tech. Aqui a gente revive as melhores e piores memórias do universo gamer. Quem nunca comprou um jogo só pela capa incrível e se arrependeu no primeiro minuto? Aquela arte chamativa prometia mundos e fundos, mas o que vinha mesmo era decepção. Hoje, vamos relembrar as capas mais mentirosas, exageradas e hilárias da história dos games. Prepare-se para dar risada e, quem sabe, sentir aquela pontinha de nostalgia. Já deixa o like e vem com a gente. Compartilha nos comentários qual foi o jogo que mais te enganou pela capa. Na época das locadoras, sem YouTube, sem review, sem spoiler, a arte da capa era nossa única bússola. Era ela que guiava nossa escolha, mesmo sem sabermos nada sobre o jogo. Uma ilustração épica bastava pra gente gastar a mesada e sonhar com aventuras cinematográficas. Era só ver um dragão, um herói musculoso ou uma nave espacial e pronto. A imaginação voava longe. Mas a realidade era feita de pixels gigantes, jogabilidade duvidosa e gráficos que não tinham nada a ver com a capa. Quantas vezes você não se decepcionou ao ligar o console? E é essa viagem nostálgica que vamos fazer agora. Vamos rir, lembrar dos nossos erros e celebrar essa época mágica dos games. Pega a pipoca, ajeita a poltrona e bora começar. Porque hoje a capa pode até enganar, mas a diversão é garantida aqui no canal. Começando com um clássico absoluto da decepção nos videogames. Pac-Man do Atari 2600. Para muitos, esse jogo representa o momento em que a empolgação virou frustração. A capa era vibrante, mostrando um Pac-Man carismático fugindo de fantasmas assustadores em um labirinto 3D cheio de detalhes. Era impossível não se empolgar só de olhar. Mas ao ligar o jogo, toda aquela expectativa desmoronava. O que aparecia na tela era só um bloco amarelo disforme, que mal lembrava o personagem original, e fantasmas piscando sem sentido, quase irreconhecíveis. O som? Um irritante e repetitivo waka waka, que parecia mais uma tortura sonora do que trilha de fundo, deixando qualquer um de cabeça quente após alguns minutos. A diferença gritante entre a capa e o jogo virou lenda. O marketing vendia um sonho colorido e divertido, mas o hardware entregava um verdadeiro pesadelo pixelado. Milhões compraram o cartucho confiando na arte da caixa e milhões se decepcionaram ao experimentar o jogo de verdade. Era como abrir um presente e encontrar só papel amassado dentro. Pac-Man do Atari se tornou o maior exemplo de nunca julgue um jogo pela capa, uma lição amarga para toda uma geração de gamers. E assim, começamos nossa lista com chave de um amarelo bem sem graça. Lembrando que nem todo clássico é sinônimo de qualidade. Às vezes, a nostalgia esconde decepções que marcaram época. Agora, Mega Drive e Altered Beast, a capa parecia pôster de filme épico, com guerreiros e monstros detalhados. Você esperava um beat-em-up brutal, transformações animais incríveis e muita ação. Mas no jogo, sprites simples, animação dura e inimigos sem impacto. As transformações eram legais, mas não chegavam nem perto da ferocidade da arte. O gameplay era lento, controles travados e o visual bem mais contido. Altered Beast é nostálgico, mas nunca entregou o que a capa prometia. A arte vendia Conan, o jogo entregava um arcade simples. A fera da capa era assustadora, a do jogo, nem tanto. Agora, o caso mais bizarro, Phalanx do SNES, um shooter espacial, com um velho de chapéu tocando banjo na capa, nada de naves, lasers ou aliens, só o tiozinho do banjo.
A capa não tem nada a ver com o jogo, e é isso que a torna lendária. Phalanx é um bom shmup, mas sua identidade visual foi sequestrada por um músico folk. Você esperava fazendinha, recebia chuva de tiros. A lição, às vezes, a capa não tem nada a ver com o jogo. E tá tudo bem. Obrigado, tiozinho do banjo, por essa confusão maravilhosa. A infame capa americana do primeiro Mega Man dói só de lembrar. Em vez do robô azul carismático, temos um tiozão torto, de macacão amarelo e azul, segurando uma pistola de brinquedo. Nada lembra o Mega Man original. O cenário parece feito no Paint. Dizem que o artista teve poucas horas e uma descrição vaga. O resultado, desastre. Crianças compravam esperando um herói, recebiam um encanador perdido. A capa vendia comédia pastelão, o jogo entregava ação e desafio. Felizmente, o gameplay era tão bom que superou a capa horrenda. Um exemplo clássico de como não adaptar arte para outro mercado. Ninja Golf, uma mistura mais insana já vista. A capa mostrava ninjas, espadas, dragões e golfe. Você imaginava ação frenética e estratégia ninja no campo. No jogo, a parte do golfe era simplista, a luta, ainda mais. Corria até a bola enfrentando ninjas, cobras e tubarões, mas tudo era desajeitado. A ideia parecia genial na capa, mas era confusa e chata na prática. Ninja Golf é a prova de que nem toda fusão de gêneros funciona. A capa vendia loucura épica, o jogo entregava só a loucura. Double Dragon no Master System. Capa realista, cheia de músculos e ação. Você esperava um filme de luta, com brutalidade e realismo impressionante. Mas na tela, sprites cabeçudos, animação limitada e cenários simples e básicos. O contraste entre a capa e o jogo era enorme e evidente. Ainda assim, era um dos melhores beat-em-ups do console, sem dúvida. A capa mirava no realismo adulto. O jogo entregava desenho animado divertido. Estratégia de marketing inteligente, mas criava expectativas impossíveis de serem alcançadas. A capa prometia Van Damme. O jogo entregava a sessão da tarde. Uma diferença gritante. Karateka, capa de filme épico de artes marciais, cheia de ação e heroísmo. Você esperava lutas cinematográficas, cenários grandiosos e narrativa envolvente. O choque era grande, mas a animação era revolucionária para a época. Movimentos fluidos, cortes de cena e tensão real, mesmo com simplicidade visual. A capa prometia realismo visual. O jogo entregava realismo de movimento. Você comprava pela capa, ficava pela jogabilidade inovadora. Karateka mostra que a alma do jogo pode superar gráficos simples. E quando a capa é tão sem graça que quase te faz ignorar uma obra-prima? Final Fantasy no NES. À primeira vista, a caixa não chamava a atenção. Era só mais uma entre tantas na prateleira, sem brilho, sem cor, sem nada que sugerisse a grandiosidade que estava ali dentro. Muitos jogadores provavelmente passaram direto, sem imaginar o que estavam perdendo. A capa americana era básica, genérica, sem transmitir nada da aventura épica do jogo. Não havia dragões, castelos ou magias explodindo. Só um símbolo, um guerreiro e um fundo escuro. Era fácil confundir com qualquer outro RPG da época, ou até mesmo com um jogo de tabuleiro. Um guerreiro genérico, fundo genérico, zero destaque para o que realmente importava. Não havia nada que sugerisse a profundidade do universo, os personagens carismáticos ou a trilha sonora marcante que aguardavam quem se aventurasse. Fácil passar reto na locadora, achando que era só mais um RPG qualquer. Muitos jogadores, ao verem aquela capa, nem imaginavam que estavam diante de um divisor de águas nos videogames, mas dentro do cartucho, um dos maiores jogos de todos os tempos. Bastava ligar o console para ser transportado para um mundo de fantasia, batalhas épicas e reviravoltas inesquecíveis.
Final Fantasy provou que as maiores aventuras podem vir das capas mais simples. O que importava não era a embalagem, mas a experiência transformadora que aguardava quem se arriscasse. A capa não enganava por prometer demais, mas por prometer de menos. Ela escondia, quase como um segredo, a verdadeira magia do jogo, esperando ser descoberta por quem tivesse curiosidade. Quem deu uma chance, viveu uma experiência inesquecível e aprendeu que, às vezes, as maiores surpresas vêm dos lugares mais inesperados, até mesmo de uma capa sem graça na prateleira da locadora. E aí, já caiu no golpe da capa bonita? Comenta sua maior decepção gamer. Vimos capas incríveis escondendo jogos ruins, capas sem sentido e capas humildes escondendo lendas. Essa relação de amor e ódio faz parte da nossa história gamer. Hoje, com a internet, é difícil ser enganado, mas perdemos um pouco da magia do mistério. As capas eram nossa janela para a imaginação, nos ensinando a sonhar com mundos fantásticos. Se curtiu, se inscreve no canal AGV Tech e ativa o sininho. Valeu e até a próxima viagem nostálgica. Valeu por assistir. Curta, compartilhe e até o próximo vídeo aqui no AGV Tech.